Graça e paz, amados de Deus, tudo bom com vocês? Estudantes e iniciantes de teologia. Para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto, estamos aí compartilhando conhecimento, anunciando a palavra de Deus, né? Graças a Deus temos a cada dia mais pessoas acompanhando esses estudos e estamos aí na reta final, já passamos da metade do livro. Futuramente tem mais novidades aí, mais estudos, ok? E você pode ajudar o nosso canal. Sim, já começa a dar um like, já deu, beleza? Não esqueça de comentar, fazer comentários para que o canal possa ser divulgado. O YouTube entende que esse vídeo é relevante, então ele começa a divulgar para outras pessoas. E você pode também compartilhar esse vídeo também nos grupos de WhatsApp, né? Você talvez faça parte de grupos de WhatsApp da igreja, de irmãos no seminário, enfim, grupos de Facebook. Você ajuda também a crescer o canal. Você também ajuda a crescer o canal nos apoiando, né? Aqui abaixo no link das inscrições tem aí o link do Apoia-se. E você pode também estar abençoando esse canal, ofertando mensalmente 5, 10 reais, 15, dentro das suas posses, né? Às vezes a gente não serviu o Senhor, nós éramos do mundo, o que era 5 reais, né? Numa noitada, o que era 5 reais para chegar num bar, né? Nós gastávamos dinheiro com cigarro, com drogas, e graças a Deus hoje somos salvos, né? E todas as nossas finanças nós podemos abençoar nosso lar, nossa família e principalmente também a obra de Deus. E você também tem essa oportunidade de estar abençoando. Eu entendo que é um ministério este canal, que muitas pessoas têm sido abençoadas certamente, ok? E após você entrar lá na plataforma, você está contribuindo, tornando-se um apoiador, você fará parte do nosso grupo do WhatsApp, perfeito? Onde a gente troca ideias, troca links, dicas teológicas, a gente tira dúvidas e após alcançarmos um valor lá estipulado, nós vamos estar sorteando entre os apoiadores do canal, né, um livro de teologia mensalmente. Amém? Então nos abençoe e vamos para o vídeo. Hoje é a 49ª aula, estamos falando sobre aspectos da salvação. Para você que acompanha juntamente comigo no nosso livro do Marian Pilma, eu estou na página 224, lá em cima, parágrafo lá em cima, que começa a dizer o seguinte, ponto 3, condições da salvação. E diz assim, o que significa a expressão condições da salvação? Significa o que Deus exige do homem, a quem ele aceita por causa de Cristo e a quem dispensa as bênçãos do Evangelho da Graça. As Escrituras apresentam o arrependimento e a fé como condições da salvação. O batismo nas águas é mencionado como símbolo exterior da fé interior do convertido. Então vamos lá. Respeitando, né? Talvez você seja de uma igreja calvinista, reformada, como por exemplo a igreja presbiteriana, que segue a tradição, né? É uma tradição, a gente respeita a tradição do batismo infantil, que é chamado também de pedobatismo. A palavra pedo significa, né, relativa à criança, né? Daí vem o termo pedofilia, aquele que gosta de criança, né? Então pedobatismo refere-se ao batismo infantil. Então a igreja católica também batiza crianças, né? Eles entendem que é um dos sacramentos do batismo, que o sacramento do batismo seria uma ministração da graça. Então, no entendimento de católicos romanos, a grosso modo falando, e dos irmãos presbiterianos e outras tradições evangélicas que batizam crianças, eles entendem que o batismo é uma ministração de graça. Portanto, na visão deles, não haveria necessidade de esperar essa criança crescer, tornar-se um adolescente, um jovem, para entender o Evangelho, ele mesmo tomar atitude de dizer eu aceito Jesus, para depois ele se batizar nas águas. Pelo contrário, eles entendem que ao ministrarem o batismo infantil, né, na igreja católica e na igreja presbiteriana, é por aspersão, não é imersão, você mergulha o bebê numa bacia d'água, não. Joga-se, asperge a água sobre ela. O entendimento deles é que a partir do momento que essa criança ela é ministrada, o batismo a ela passa a fazer parte do corpo místico de Cristo, da igreja do Senhor. Ou seja, na visão deles, o batismo seria uma porta de entrada
né? Seria algo externo, algo visível, a ministração do batismo, das águas ali, seria uma porta de entrada espiritual para o reino de Deus, para que a pessoa faça parte da igreja. E espera-se, né? Na prática isso não ocorre, espera-se que essa pessoa, ao tornar-se adulta, ela confirme a sua fé. Confirme a sua fé e continue, ao chegar a uma idade da razão, que ela confirme a sua fé e continue servindo ao Senhor. Na visão presbiteriana, né? E de algumas outras igrejas que seguem essa tradição do batismo. Mas a maioria das igrejas evangélicas, no caso a minha também, nós entendemos que para ministrarmos o batismo nas águas a uma pessoa, essa pessoa precisa apresentar dois elementos: arrependimento e fé, que é a opinião também do Marian Pilma, que era pentecostal também, e concordo com ele. O arrependimento e a fé são as condições, né? São as condições para a ministração do batismo para essa pessoa. Ele cita aqui Marcos 1,15, Atos 22,16, Atos 16,31, Atos 2,38 e Atos 3,19. São textos que você pode, aí eu falei aqui, você pode anotar depois e conferir, que apresentam, né, elementos no qual nós podemos testificar e confirmar essa doutrina de que é necessário, primeiramente, para que a pessoa seja batizada, arrependimento e fé. A pessoa precisa arrepender-se dos seus pecados, reconhecer que é pecadora, que necessita da graça salvadora de Jesus. Arrependimento, metanoia, né? Mudança de pensamento. E é necessário a fé. A fé é o quê? A fé é a confiança, é a crença, a certeza, como diz Hebreus 11:1, a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Então esse indivíduo, essa pessoa, ela precisa alimentar também a confiança, a fé de que tudo que as Escrituras dizem é verdade, tudo que o Senhor Jesus disse a respeito, por exemplo, do batismo, todo aquele que crê for batizado será salvo. Ela precisa crer que isso é uma verdade, por isso ela se permite a praticar, ela se permite ser ministrada no batismo. Então, é fato, nós ensinamos isso, e a maioria das igrejas também ensinam. Também digo para você, você dizer, a igreja presbiteriana está errada, está pregando heresia. Nada disso. É uma tradição cristã, ok? Nós não concordamos, temos outro entendimento, mas respeitamos. É óbvio que se você fizer um estudo sobre a história da igreja para falar sobre o batismo, né? E for pesquisar sobre o batismo, você vai ver que em vários momentos, em vários grupos, várias comunidades cristãs, em todas as eras da igreja, sempre houve grupos que batizaram por aspersão e outros grupos que batizaram por imersão, né? Grupos que batizam até hoje em rios, mares, né? Hoje, por questões dos batismos, muitos realizam batismo dentro dos templos, batizam em piscinas chamadas de batistérios, ou piscinas realmente de plástico comum, enfim. O que mais importante, nosso entendimento, é que houve ali um arrependimento e a pessoa está dando ali um testemunho público de um ato externo, que é o batizar-se, de algo que já aconteceu internamente, que é a regeneração, o novo nascimento, né? Assim entendemos. Então ele diz mais: abandonar o pecado e buscar a Deus são as condições para a salvação, como também os preparativos para ela. Estritamente falando, não há mérito nem no arrependimento nem na fé, pois tudo quanto é necessário para a salvação já foi providenciado a favor do pecador que se arrepende. Pelo arrependimento, o pecador remove os obstáculos que o impedem de receber essa dádiva. Pela fé, ele aceita. Mas para isso, embora sejam obrigatórios o arrependimento e a fé, mandamentos de Deus, contamos com a influência do Espírito Santo, o conselheiro. Observem a expressão: então Deus concedeu arrependimento. Atos 11:18. A blasfêmia contra o Espírito Santo afasta o único que pode mover o coração e levá-lo ao arrependimento. Por conseguinte, para tal pecado não há perdão. Muito se fala sobre esse pecado, né, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não há perdão. Se eu falar qualquer palavra e contra o Espírito Santo, meu Deus nunca mais vai me perdoar. Senhor, tem misericórdia agora, não tem mais perdão. Não é isso que ele está se referindo. De acordo com o contexto onde Jesus vai dizer isso, o pecado que não há perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é quando o indivíduo
se mantém resistente à ação do Espírito Santo, se mantém resistente contra o Evangelho de Cristo até o último dia da sua vida aqui nessa terra. Ou seja, ele blasfemou. O ato de blasfemar contra o Espírito Santo é o ato de rejeitar o Evangelho. Então, se a pessoa morre sem aceitar Jesus, sem aceitar o Evangelho, a obra expiatória de Cristo, o sacrifício remidor de Cristo na cruz por ela, simplesmente ela parte dessa vida sem Cristo, ela cometeu o pecado imperdoável, que é viver uma vida sem Cristo e morrer sem Cristo. Portanto, essa pessoa morre sem salvação. Esse é o pecado imperdoável, ou seja, ela parte dessa vida sem o perdão. Não porque Deus não quisesse liberar o perdão para ela, mas porque ela desejou, ela escolheu viver dessa forma, sem Cristo na sua vida. Ok? E diz mais aqui, qual é a diferença entre o arrependimento e a fé? A fé é o instrumento pelo qual recebemos a salvação. Fato que não se dá com arrependimento. O arrependimento ocupa-se com o pecado e o remorso, enquanto a fé ocupa-se com a misericórdia de Deus. Pode haver fé sem arrependimento? Não. Só o pecador que se arrepende sente a necessidade do Salvador e deseja a salvação de sua alma. Pode haver arrependimento verdadeiro sem fé? Ninguém, no sentido bíblico, poderá arrepender-se sem a fé na palavra de Deus, sem acreditar em suas ameaças de juízo e em suas promessas de salvação. Ou seja, pode haver o verdadeiro arrependimento sem a ministração da palavra, sem a pessoa crer na palavra. Eu me arrependo de tudo que eu fiz, mas a palavra de Deus não foi ministrada, ela não crê na palavra, então não houve verdadeiro arrependimento. Então é uma falácia que ela vive, é um engano, né? Ela pode ter sentido algum tipo de remorso por ter cometido alguma coisa, mas não o arrependimento que conduz, que a leva a viver pela fé. Entende? Demais aqui, ó. A fé e o arrependimento são apenas medidas preparatórias para a salvação. Ambos acompanham o crente durante sua vida cristã. O arrependimento transforma-se em zelo pela purificação da alma e a fé opera pelo amor e continua a receber as coisas de Deus. Sim, já citei e recito novamente. Paulo vai citar isso em Romanos capítulo 2, citando um trecho do livro do profeta Abacuque, né? O meu justo viverá pela fé. Viver pela fé é viver na confiança plena em Deus, é viver na plena confiança de que tudo que o Senhor prometeu é verdade, é fato, é viver não por vista, como o próprio Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 7, não por vista, mas viver por fé. O que ele está dizendo? Que os olhos naturais vão nos mostrar, vão nos direcionar a viver no desespero, a viver pelo que nós estamos vivendo, a viver a vida natural, não no sobrenatural, mas a fé, que é a confiança de fatos que eu não estou vendo, me leva, me conduz a viver na dimensão do espiritual, na dimensão do espírito, na dimensão da crença. Eu não estou vendo nada acontecer, mas eu acredito que Deus está agindo no mundo espiritual. Então, um dos grandes problemas dos cristãos é não viver pela fé, não viver no sobrenatural, é viver na dimensão da carne, viver... Até pessoas boas que você vê que vão na igreja, se batizaram, mas você percebe uma frieza, um distanciamento. Ela vem no culto assim, quando quer, quando está afim, de 15 dias, sem compromisso, ela não evangeliza ninguém, ela não faz Jesus para ninguém, ela não vive a fé. Fria. Tais pessoas, muitas vezes eu fico a duvidar, a colocar em xeque se essas pessoas nasceram de novo ou se são apenas meras religiosas. Porque quem vive a fé, quem vive verdadeiramente a fé, ela vibra, ela é uma entusiasta, ela vibra com a fé, ela deseja saber mais de Deus, ela fica contando os dias, quando é o próximo culto, quando é o próximo evangelismo, quando eu vou estar novamente com os meus irmãos, quando será o próximo curso bíblico. Ela quer mais de Deus. Eu penso que se você está assistindo esse vídeo é porque você quer mais de Deus. É um bom sinal de que você nasceu de novo, que você vive pela fé. Certo? Que você poderia se contentar apenas com a pregação do seu pastor. Mas, poxa, eu estou assistindo essas aulas, pastor. Eu desejo crescer. Sabe? Eu não quero chegar, fazer um curso de teologia, talvez seja algo a priori
complicado para mim, não tenho tempo, não tenho dinheiro, enfim, várias dessas situações. Estão assistindo essas aulas aqui. Essa é a 49ª aula, ou seja, na 52ª nós vamos completar um ano de curso. Pega do início até agora, quantas coisas o Espírito Santo já ministrou ao teu coração. E veja, nós estamos praticamente, passamos agora da metade do livro, e tem muita coisa ainda. Eu acho que a gente chega aí, pela quantidade de páginas, estamos na página 224, até a página 413, eu acredito aí que a gente pode chegar aí, quem sabe, até o vídeo número 100. Ou se não chegar a 100, chega a 90 e poucos vídeos, 90 e poucas aulas, né? Seria aí aproximadamente o quê? Quase 2 anos, 1 ano e meio, né? Então, é interessante esses vídeos de 30 minutos, porque a gente vai estar ministrando em doses homeopáticas. Se eu ministrasse aqui uma aula de 2 horas, talvez fosse muitas informações e você não conseguisse guardar tanta coisa. Mas 30 minutos, assim, uma vez por semana, fui ministrado, aprendi mais um pouco. Legal. Quando você vai perceber, 1 ano, 1 ano e meio, se no fim você vai perceber, caramba, eu cresci mais um pouco, evoluí, progredi um pouco mais espiritualmente. Certo? Então, ele vai falar agora especificamente sobre o arrependimento. Página 225. Alguém definiu o arrependimento das seguintes maneiras: a verdadeira tristeza sobre o pecado, incluindo um esforço sincero para abandoná-lo. Tristeza piedosa por ter pecado. Convicção da culpa produzida pelo Espírito Santo ao aplicar a lei divina ao coração. Ou, nas palavras de um garotinho, sentir tanta tristeza a ponto de deixar o pecado. Há, segundo as Escrituras, 3 elementos no arrependimento. Primeiro elemento, intelectual. Segundo, emocional. E terceiro, prático. Podemos ilustrá-los da seguinte maneira: um viajante descobre estar viajando no trem errado. Esse reconhecimento corresponde ao elemento intelectual pelo qual a pessoa compreende, mediante a pregação da palavra, que não está em harmonia com Deus. 2. A questão emocional. O viajante fica perturbado com essa descoberta, talvez chegue até a alimentar certos receios. Isso ilustra o lado emocional do arrependimento, uma autoacusação e tristeza sincera por ter ofendido a Deus. Na primeira oportunidade, portanto, o viajante deixa esse trem e embarca no trem certo. Isso ilustra o lado prático do arrependimento, que significa converter-se. Isto é, dar meia volta e marchar em direção a Deus. Há uma palavra grega traduzida para arrependimento, que significa literalmente mudar de ideia ou de propósito. O pecado arrependido, ou melhor, o pecador arrependido propõe-se a mudar de vida e voltar-se para Deus. O resultado prático é que ele produz frutos dignos do arrependimento, conforme Mateus 3, versículo 8. Então ele fala que o arrependimento ele tem 3 aspectos, que é o intelectual, emocional e prático. Ou seja, a palavra de Deus, através da ministração, da pregação, é trazida, ou a pessoa lê um texto bíblico, às vezes por conta própria, e aquele texto bíblico, aquela palavra fala ao seu coração, ela tem um entendimento. Poxa, isso aqui eu não estou praticando, essa verdade aqui eu não estou vivendo. Então há um entendimento intelectual. Segundo, é o emocional. Poxa, eu preciso deixar de praticar essas coisas que eu pratico. Eu preciso me apegar a essa palavra. Eu acredito nessa palavra e você sente-se atraído. Eu quero fazer a vontade de Deus. Ou seja, você começa a adquirir um amor por Cristo que você não tinha. É o aspecto emocional. O aspecto prático, óbvio, é quando você toma a decisão de ser um cristão, de ser um discípulo. Aí você vai ter que praticar as coisas que você está lendo e ouvindo. Certo? Então a palavra metanoia, que é a palavra para arrependimento, uma palavra grega, tem essa ideia. Mudar de pensamento, mudar de propósito, como eu disse aqui, mudar de ideia. Então quando você muda o pensamento, quando você muda os seus pensamentos, muda os seus propósitos, ali está acontecendo a metanoia. Ali está evidente o verdadeiro arrependimento. Você fazia algo, deixa de fazer. Você dá meia volta, né? A metanoia designa o verdadeiro arrependimento. Se você vê uma pessoa que se diz cristã, frequenta a igreja, batizado, está ali 350 anos, você não vê mudança de vida, de caráter, não houve arrependimento. Como pastor, já tive que lidar com pessoas
em quase 11 anos de ministério, pessoas não regeneradas dentro da igreja. Você já pensou nisso? Você ter que lidar com uma pessoa ou pessoas que ela está frequentando a tua igreja, frequentando a tua igreja por 7 anos, quase uma década, e ela acha que é cristã, mas o comportamento dela, tanto dentro da igreja quanto fora, testifica claramente que ela não nasceu de novo, que não houve metanoia. A pessoa está dentro da igreja, mas a pessoa está dando calote na outra, lá fora. Pede dinheiro emprestado, não paga. Certo? A pessoa com mau caráter, devendo a todo mundo. Pessoas que arrumam encrenca com todo mundo. Não houve metanoia. Não houve verdadeiro arrependimento, porque a metanoia vai te levar para a prática. E qual é a prática? Você vai deixar de ser um problema. A pessoa vai deixar de ser um estorvo no mundo e dentro da casa do Senhor. A pessoa se diz cristã. Já tive que lidar com situações assim. A pessoa se diz cristã. Batizada nas águas, se você falar com ela, tu é crente batizando. Ela vai dizer assim na maior cara limpa: sou crente há 25 anos. 30 anos. Eu já vi, tá? Tô falando isso porque não é hipotético não, fato. Fato verídico. Sou crente há 25 anos. Aí a pessoa fica contigo na tua igreja 5 anos. Nesses 5 anos ela arruma treta, briga com os 3, 4, 5, 6 pessoas diferentes. Houve metanoia? Houve verdadeiro arrependimento? Porque o verdadeiro arrependido, o que experimentou a metanoia, aquele que mudou de mente, de ideia, de propósito, ele foge dos problemas, ela foge das confusões e procura dar evidências de que é guiada pelo Espírito Santo, não pela carne dela. Certo? Diz mais aqui: o arrependimento honra a lei, como a fé honra o Evangelho. Como, pois, o arrependimento honra a lei? O homem arrependido lamenta-se ter afastado do santo mandamento, como também lamenta a sua impureza pessoal à luz dessa lei que aceita e compreende. Ele, pela confissão, admite a justiça da sentença divina. Na correção de sua vida, ele abandona o pecado e faz, de acordo com as circunstâncias, a reparação possível e necessária. Certo irmão disse para mim: pastor, quando eu me converti, uma das primeiras coisas que eu fiz foi procurar pessoas que eu tinha pego dinheiro emprestado e fingir que nem era comigo, tinha dado beiço mesmo. Quando me converti, eu fui lá, às vezes valor pequeno, R$50. Procurei essas pessoas, acertei. Eu nem esperava, nem lembrava que estava me devendo. Pois é, eu tinha pego contigo dinheiro emprestado, mas estou aqui. Isso é a metanoia. Isso é um aspecto do verdadeiro arrependimento. Tá? Ele vai falar sobre fé aqui agora. Fé, no sentido bíblico, significa crer e confiar. É o assentamento, ou melhor, é o assentimento do intelecto com o consentimento da vontade. Quanto ao intelecto, consiste em crer em certas verdades reveladas sobre Deus e Cristo. Quanto à vontade, consiste na aceitação dessas verdades com princípios e diretrizes da vida. A fé intelectual não é suficiente para adquirir a salvação. O que é uma fé intelectual? A pessoa diz, ela é uma acadêmica. Muitos acadêmicos são assim, tem uma fé intelectual, até acredita em Deus, acredita nas Escrituras como fonte de revelação de Deus, mas ela não dá demonstrações de que é uma pessoa espiritual. Ela olha para a Bíblia como se fosse um livro de história, um livro de biologia, um livro qualquer. Ela adquire conhecimento, ela procura adquirir esse conhecimento. Você deve ver isso muito na internet, principalmente, ou pessoalmente. Pessoas que querem saber da Bíblia só para debater, para tentar contrariar a fé, ou querem saber da Bíblia só por uma questão de conhecimento humano. É mais um ramo do conhecimento humano que eu posso chegar e conversar com qualquer pessoa. Às vezes não para debater, mas apenas por estar inserido ali naquele contexto, ela não ficar boiando, né, usando essa expressão. Ficar boiando na história, ela consegue falar de algumas coisas sobre Bíblia, religião. Tem muitos desses assim na internet, espalhados por aí, até mesmo próximo da gente. Pessoas que têm uma fé intelectual. Ela acredita, até tem certa crença na Bíblia,
mas não ao ponto de levá-la à salvação. Ela não se arrependeu, ela não teve a experiência da metanoia, né? Portanto, ela não teve a experiência do novo nascimento. Então não adianta apenas ter uma fé intelectual. Há pessoas que são formadas em teologia, mestrado, bacharel, mas não nasceram de Deus. Isso é impressionante, né? É possível ter um conhecimento intelectual das Escrituras e não ter experiência de salvação. Isso é sério. Ele diz mais aqui: é possível dar seu assentimento intelectual ao Evangelho sem, contudo, entregar-se a Cristo. A fé proveniente do coração é essencial, Romanos 10, 9. A fé intelectual significa reconhecer como verídicos os fatos do Evangelho. A fé proveniente do coração significa a pronta dedicação da vida às obrigações implícitas nesses fatos. Fé, no sentido de confiança, implica também um elemento emocional. Por conseguinte, a fé que salva representa um ato que engloba toda a personalidade, envolvendo o intelecto, as emoções e a vontade. Perdão. O significado da fé determina-se pela maneira como se emprega a palavra no original grego. Fé, às vezes, significa não somente crer em um corpo de doutrinas, mas sim crer em tudo quanto é verdade, como, por exemplo, nas seguintes expressões: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. Gálatas 1:23, em relação a Paulo, né? Alguns abandonarão a fé. 1 Timóteo 4:1, Paulo falando para Timóteo, né? A palavra da fé que estamos proclamando, Romanos 10:8, pela fé, de uma vez por todas, confiadas aos santos, Judas, versículo 3. Essa fé às vezes é denominada fé objetiva ou externa. O ato de crer nessas verdades é conhecido como fé subjetiva. A palavra grega crer, quando seguida por certas preposições, exprime a ideia de repousar ou apoiar-se sobre um firme fundamento. Esse é o sentido da palavra crer, conforme encontramos, por exemplo, em João 3,16. Seguida por outra preposição, a palavra significa a confiança que faz unir a pessoa ao objeto de sua fé. Portanto, fé é o elo entre a alma e Cristo. Principalmente no Evangelho de João, né? A palavra fé, pistis, né? Pistis no grego, tem esse sentido, aparece aproximadamente quase 100 vezes no Evangelho de João, e tem um sentido de confiar. Confiar para a salvação. Porque é diferente, se você chegar assim para uma pessoa na rua, uma pessoa que está ali bebendo no bar, você fala assim: boa tarde, tudo bem com o senhor? Tudo bem. O senhor crê em Deus? O cara vai dar uma golada: como é que eu deixo botar minha cervejinha aqui, meu whisky? Sim, creio. Por quê? Você está fazendo alguma pesquisa? Não, só para saber só. Ou, eu queria falar desse Deus maravilhoso, né? Eu quero dizer para o senhor que não basta apenas acreditar que ele existe, mas é necessário confiar para a salvação e obedecer. Então a verdadeira fé, principalmente a fé que é apresentada no Evangelho de João, é uma fé para a salvação, é uma fé que confia, é uma fé que te faz tomar atitudes de obedecer os preceitos do Senhor. Então, existe uma fé intelectual, uma fé que a pessoa diz: não acredito, mas que não a leva a buscar a Deus, que não a leva a obedecer ao Senhor, a seguir, a ser um discípulo do Mestre. Essa fé muita gente tem. Essa fé não é salvífica, é a fé natural. Já ouviu falar da fé natural? Não, a fé salvífica é diferente da fé natural. A fé salvífica, a fé natural é mais ou menos assim: você pega um ônibus, toma um ônibus para te levar da tua cidade para 100 km de outra cidade. Você está cansado, você senta no ônibus ali, você pega um livro, bota uma música no celular, começa a ouvir, às vezes até dorme. Daqui a pouco você olha no relógio, já chegamos na rodoviária, você desce. Ou seja, o que é fé natural? Você sentou naquele ônibus, você não conhece o motorista, não sabe se vai ter um infarto no meio do caminho, mas você teve a tranquilidade para deitar, se assentar naquela poltrona e até dormir, e o motorista te leva para o teu destino. Essa é a fé natural. Você não conhece o motorista, você não sabe se ele vai ter um problema no meio do caminho, vai bater com o carro, você até relaxa e vai na viagem. Essa é a fé natural. Todo mundo tem essa fé. A fé para viver a vida, para ir para determinado lugar, para confiar que as pessoas vão te atender, sabe? Mas a fé para a salvação é a fé que confia, que obedece, a fé que faz sofrer por Cristo. Pois é. Que te faz sofrer perseguição, que te coloca numa situação incômoda, indesejável, por amor a Cristo. Essa é a fé verdadeira, salvífica. Diz mais aqui: a fé é atividade humana ou divina? O fato de que o homem é ordenado crer
implica capacidade e obrigação de crer. Todos os homens têm a capacidade de depositar sua confiança em alguém, em alguma coisa. Por exemplo, alguns depositam sua fé em riquezas, outros em homens, e ainda outros em amigos, etc. Quando se deposita a crença na palavra de Deus e a confiança está em Deus, em Cristo, isso constitui a fé que salva. Contudo, reconhecemos a graça do Espírito Santo que ajuda, em cooperação com a palavra, na produção dessa fé salvadora. O que, portanto, é a fé que salva? Em algumas definições, fé em Cristo é a graça salvadora, pela qual recebemos e nele confiamos inteiramente para receber a salvação, conforme nos é oferecido no Evangelho. É o ato exclusivamente do pecador que se arrepende, ajudado de modo especial pelo Espírito, e que passa a descansar em Cristo. É a atitude ou disposição mental da parte do pecador que se arrepende, por meio da qual, sob a influência da graça divina, a pessoa põe sua confiança em Cristo como seu único e todo suficiente Salvador. É a firme confiança que Cristo morreu pelos meus pecados, que Ele me amou e deu-se a si mesmo por mim. Outra definição é crer e confiar nos méritos de Cristo, por quem Deus está disposto a mostrar-nos misericórdia. E por fim, é a fuga do pecador que se arrepende para a misericórdia de Deus em Cristo. Então todas essas definições falam sobre esta fé salvífica, essa fé salvadora, é a fé que salva. Então a gente fica por aqui. Obrigado por mais uma aula. Que o Espírito Santo abençoe a sua vida. Deixe aqui nos comentários, né, as suas impressões. Se você tem acompanhado as aulas, se tem sido bênção para você, não deixe de dar o like e compartilhar este vídeo. Deus abençoe em nome de Jesus.